Meus irmãos, hoje nós vamos estudar o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente os itens 1 a 17. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os itens 1 a 17, ressurreição e reencarnação. Então, meus irmãos, nós vamos estudar essa passagem de Jesus que vem nos trazer uma importante lição para a nossa encarnação. Atualíssima essa mensagem de Jesus, porque o termo, a frase, né, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ela, ela nos instiga a pensar o que seria o nascer de novo. Então nós vamos entender o porquê desse pedido de Jesus. Então, me coube trazer esse estudo sobre a ressurreição e a reencarnação. Os itens 1 a 17, eles contêm passagens do Evangelho que comprovam que Jesus falava da reencarnação. Nós sabemos, né, que a reencarnação é um dos assuntos mais combatidos pelos opositores do Espiritismo, né? A maioria afirma que a reencarnação não está na Bíblia. E Jesus não fala de reencarnação, mas de ressurreição. Então vamos ver o que significa a palavra ressurreição. Aqui nós vemos que a palavra deriva do latim, que significa ressurgir, levantar-se, erguer-se. O benfeitor Emmanuel cita o termo ressurreição diversas vezes em suas obras. Em suas passagens diz que ressurreição é ressurgimento, recorrendo à palavra em grego anástasis, que significa ressurgir, despertar. E por outro lado, alguns entendem o significado de ressurreição como aquele que renasce do mesmo corpo. Nós falaremos disso ao longo do nosso estudo. O professor Pastorino, aquele, né, muito conhecido pelo livrinho Minutos de Sabedoria, e para quem não sabe, né, Pastorino era filósofo, teólogo, ele foi tradutor do grego e do latim, e também foi tradutor do Novo Testamento. E ele afirmava que o termo ressurreição significa ressurgir do espírito e não do corpo. Vejam bem. Então, meus irmãos, a reencarnação, né, é um dos pilares da doutrina espírita, e é através dela que podemos entender por que uma criança nasce com uma deficiência, por que tanta desigualdade, uns mais ricos, outros muito pobres, pessoas que desencarnam jovens no auge da vida, uma doença que causa grande sofrimento. Só a reencarnação pode explicar tudo isso. Então, é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Então, dando continuidade aqui ao slide, né, em que Emmanuel fala, né, da palavra como uma palavra, como ressurgimento, a gente dá continuidade, né? Tal significado, porém, abre outra oportunidade de entendimento para a palavra ressurreição, o de passar da vida material para ressurgir na vida espiritual. A palavra ressurreição não significa a ressurreição da carne, mas a ressurreição do espírito. Não é voltar a viver através do corpo morto, é ressurgir em espírito. O corpo, uma vez desligado, todos nós sabemos, né? Uma vez desligado dos laços do espírito, começa a sua degradação. Segundo a explicação do próprio codificador, lá na Gênesis, capítulo 15, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida
O corpo que já está morto, entretanto, sabemos ser cientificamente impossível. Seria contrário às leis da natureza. O indivíduo que estivesse realmente morto voltar à vida corpórea, né? Imagina que cena dantesca seria, né? Os mortos ressurgindo das catacumbas da vida material. Não tem cabimento, né? Inclusive também não há cabimento, porque nós temos aqui no texto, além do livro Caminho, Verdade e Vida, o próprio Emmanuel fala que seria um absurdo, uma inutilidade que nós ficássemos adormecidos aguardando a volta do Messias, porque o mundo não é aqui. O mundo mesmo verdadeiro não é restrito ao nosso planeta, à nossa vida material, né? Jesus não poderia dizer que nós ressuscitamos no corpo, pois Deus estaria derrubando suas próprias leis. E com que razão? Para que finalidade nenhuma? Porque Deus é perfeito, ele não precisa provar a sua perfeição, né? Mas vamos para frente que nós vamos falar disso. Ressurreição, então, meus irmãos, é ressurgir. E quem ressurge é o Espírito. Então vejamos o que diz o livro de Mateus, capítulo 17, versículos 12 e 13. Mateus fala sobre o profeta Elias, que foi lido há pouco, né, na leitura do Evangelho. Mas digo-vos que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim padecerá também nas mãos deles o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Ele não foi reconhecido, Elias, porque veio em outro corpo. Portanto, João Batista era a reencarnação de Elias. Aqui, no versículo 13, então os discípulos entenderam que Jesus falava de João Batista. Por isso não o reconheceram como Elias, porque ele veio em outro corpo. Kardec nos explica que a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus daquele tempo, sob o nome de ressurreição, está lá no item 4. Os judeus da época de Jesus acreditavam na reencarnação, mas davam a ele o nome de ressurreição. Portanto, veremos na Bíblia que a Bíblia fala de reencarnação em diversos pontos, mas apenas usando um termo diferente, né? Mas o sentido é exatamente esse do livro de Mateus que Jesus quis dizer. E naquele tempo, entre os judeus, só os saduceus, lembra dos saduceus da introdução, Notícias Históricas? Kardec fez a conceituação dos saduceus, né? Só os saduceus pensavam que tudo acabava com a morte, porque os saduceus eles acreditavam em Deus, mas eles entendiam que tudo era todo o trabalho deles, o movimento deles é no sentido material, e que depois que morre, acaba. Somente os saduceus tinham esse pensamento. Hoje em dia tem vários. Continuando, a palavra reencarnação, ela foi trazida pelo Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No item 4, a reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo novamente formado para ela, e que nada tem em comum com o antigo. Por isso, meus irmãos, os espíritas falam tanto na reencarnação como a grande misericórdia de vida, uma oportunidade de refazer a sua trajetória, retificar os erros do passado, e por isso muitas, é necessário para isso, né, muitas existências, porque a gente não consegue resolver tudo numa única existência, né? A gente, para domar uma dificuldade nossa, um defeito nosso, a gente às vezes leva uma vida inteira, né, reencarnado. Então a gente vai devagar, é um ou outro, a gente vai se acertando, então nós precisamos de diversas existências para a gente domar
né? E se transformar e se melhorar, né? Basta olharmos para nós mesmos, né? Como é difícil a gente fazer nessa modificação. Então, meus irmãos, dando continuidade à leitura, né? Nós temos aqui Jesus e Nicodemos. Aí eu peguei um trecho do, do livro Boa Nova, né? Porque os textos de Humberto de Campos são muito poéticos. E diz assim: Nicodemos, fariseu notável pelo coração bem formado e pelos dotes da inteligência, palavras de Humberto de Campos, foi encontrar Jesus à noite para lhe questionar, e Jesus lhe responde: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo, o reino de Deus. E Nicodemos lhe disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? E nas palavras de Humberto de Campos, o Messias fixou nele os olhos calmos, consciente da gravidade do assunto em foco, e acrescentou: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O espírito sopra onde quer, e ouvis sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. E retirou-se Nicodemos fundamente surpreendido. E no livro Boa Nova, né? Aí a gente lembra que o capítulo 14, a lição a Nicodemos, Jesus diz, referindo-se à justiça da reencarnação, como diz Tiago, o mecanismo do resgate, reencarnação, mecanismo do resgate. Jesus diz: cada alma conduz consigo mesma. Veja bem, meus irmãos, o inferno ou o céu que edificou no âmago da consciência. Seria justo conceder-se uma segunda veste mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? Fica para gente pensar. Com relação à ressurreição, como meio, né, textos que falam desses fatos como sendo ressurreição, nós sabemos que o caso da filha de Jairo e o próximo caso, que é o do Lázaro, Jesus operou uma cura. Então vamos ver o caso da filha de Jairo. Jairo era um chefe da sinagoga, que era um edifício onde os judeus se reuniam aos sábados para fazer preces públicas. Está lá na introdução, notícias históricas. Olha como é importante a gente também estudar a introdução, né? Que agora a gente entende, a gente se situa. Sabendo das curas de Jesus, Jairo correu até ele, jogando-se aos seus pés, suplica por sua filha que estava no momento extremo. Essas são as suas palavras, ou seja, não morta. E Jairo, né, fazendo isso, as pessoas falam para Jairo: poxa, Jairo, mas por que você vai procurar Jesus ocupando-lhe se sua filha já está morta? Né? Mas Jesus, ele atende a Jairo pela fé que Jairo demonstra, né? E chegando à casa, à sua casa, perguntou a todos, viu aquele alvoroço, todo mundo chorando, gritando, e Jesus chega e fala: por que chorais? Essa menina não está morta, está apenas adormecida. E pediu para que todos saíssem, só ficou no quarto Jairo, a mãe da menina, né? Tomando a mão da menina, disse: minha filha, levanta-te, eu te ordeno. Então, a menina é curada e se levanta. Ela não estava morta,
né? Mas ele passava por um processo de catalepsia. Naquela época, a medicina não tinha condições de avaliar esse tipo de coisa, né? Nós vamos ler aqui no livro A Gênese, no item 39, o capítulo 15, que Kardec afirma que se entre nós as aparências às vezes enganam os profissionais, os acidentes dessa natureza deviam ser muito frequentes num país onde não se tomava nenhuma precaução e onde o sepultamento era imediato. Então, eram costumes diferentes, não havia uma medicina que pudesse identificar esse tipo de fenômeno e as pessoas eram muitas vezes sepultadas vivas, né? Porque a catalepsia às vezes leva, a catalepsia ela pode demorar um tempo e as características nós vamos verificar do que é uma coisa ou outra na questão 424 do Livro dos Espíritos, né? Que Jesus ele faz Jesus não, gente, Kardec faz uma distinção da letargia e da catalepsia, como sendo um dos fenômenos, né, dois dos fenômenos. E ele diz: a letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária de sensibilidade e movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Diferem uma da outra, em que na letargia o estado é de profunda e prolongada inconsciência, semelhante a um sono profundo, semelhante a um coma. Na catalepsia, também conhecida como catatonia, é uma condição na qual os músculos do corpo ficam paralisados e rígidos, com uma rigidez tão intensa que vai lembrar uma pessoa que está morta, né? Então, isso é a explicação. E Jesus, tendo retificado o organismo desta menina, da filha de Jairo, ele fez a, a menina se curar, se levantar. No caso de Lázaro, né, porque vocês podem questionar, poxa, mas você está falando que ressurreição dos corpos não existe, mas como é que foi então a situação de Lázaro? Pois é, a situação de Lázaro é semelhante à da filha do senhor Jairo, né? Porque vocês sabem, né, todos nós sabemos, a doutrina espírita não aceita que Lázaro estava morto, pois ele não estava desligado do corpo físico. Jesus, então, para com ele, não operou a ressurreição, mas a cura. Jesus sabia que Lázaro estava doente, mas foi só o encontro dele depois, pois ele queria que esse fato fosse um exemplo inesquecível, né? E que se fosse provada a os poderes, né? A misericórdia de Jesus. Então, ele só chega quando Lázaro já estava há 4 dias sepultado, né? Como dizem, né? Que ele estava há 4 dias. Também dizem, através da irmã dele, de Lázaro, que ele já cheirava mal, quer dizer, as pessoas achavam. Então, se ele já cheirava mal, peraí, então ele estava morto. Mas, poxa, gente, se nós fizermos uma avaliação fria das coisas, nós sabemos que existem casos em que a gente, por exemplo, se a gente tiver uma, uma situação qualquer na pele, na carne, uma, eh, como é que a gente chama isso? Gangrena, né, que chama, que você fica muito tempo com a ferida aberta e não consegue curar, e ela começa a cheirar mal, acontece, a gente é vivo ainda, né? Então, eh, essa alegação de que ele cheirava mal, porque esse negócio da decomposição, a gente tem problema de decomposição enquanto ainda está vivo, acontece muito aí, você tem que amputar uma perna, um braço, uma mão, né? Então, essa alegação também não prova nada, uma vez que certos indivíduos, né, passam por essa situação. Por isso, Jesus mandou que Lázaro acordasse e viesse para fora. Então, ele diz para Lázaro, ele diz para o povo: abram a pedra, removam a pedra do túmulo, né? E aí ele chama Lázaro, venha para fora. E Lázaro, curado,
acordou e veio para fora. Tem uma cena, não sei se vocês conhecem a série The Chosen, recomendo muito que vocês assistam, porque eles fazem referência a várias passagens de Jesus e é magnífica essa cena de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, né? Como as outras também magníficas. E, e Lázaro sai do túmulo todo enfaixado, as pessoas ficam aterrorizadas, como ele saiu, né? E como ele iria aparecer, né? Já que ele já estava 4 dias morto, entre aspas, como ele iria sair daquela faixa ali, que figura nós veríamos, né? Então, vejam que ele não teve decomposição do corpo, então ele não estava morto, não estava desligado dos laços perispirituais. Então, meus irmãos, o que que a gente pode tirar, né, desse todo milagre, né? Neste caso, o corpo reviver depois de morto, com a finalidade de provar o poder de Deus, seria uma derrogação das próprias leis naturais, né? O corpo, uma vez desligado, totalmente desligado, ele não vai reviver. Mas as leis naturais, elas são leis de Deus. A perfeição divina está atrelada à perfeição do funcionamento das leis naturais. Então, não teria sentido esse essa teoria, né? E se Deus é perfeito, por que ele precisaria derrogar uma de suas leis para provar que é poderoso? É justamente a perfeição das suas leis naturais que provam o poder e a perfeição de Deus, né? Em ambos os casos, tanto da filha de Jairo quanto da de Lázaro, né? Quanto de Lázaro, a Gênesis capítulo 15 explica: dado o poder fluídico do qual o mestre possuía, nada de espantoso há em que esse fluido vivificante, acionado por uma vontade forte, haja reanimado os sentidos de torpor, que haja mesmo feito o espírito prestes a abandonar o corpo, voltar a ele, uma vez que os laços perispiríticos ainda não haviam se rompido definitivamente. Nesses casos, o corpo espiritual ainda não havia se desligado por completo do corpo físico. Dessa forma, na realidade, Jesus opera a cura e não a ressurreição na acepção legítima do termo, que a gente volta a dizer. A acepção legítima é aquela de que o corpo revive, né? E essa acepção, ela a gente já entendeu que o Espiritismo não admite, porque ela é contrária às leis divinas, as leis da natureza. Então, continuando, meus irmãos, nós vemos que todos esses conceitos, na realidade, eles são a verdadeira consagração do princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências. Está lá no capítulo 4, né, o item 9, o Espírito sopra onde quer. Lembra que nós lemos? Ouvis sua voz, mas não sabeis nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Ou seja, não se conhece o que o Espírito foi, nem o que o espírito será. Se o espírito fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde veio, uma vez que se conheceria o seu começo. Afinal, o espírito surgiu com o próprio corpo. Mas a passagem de João, capítulo 3, versículos de 1 a 12, diz que não sabeis de onde o espírito vem. Portanto, está aqui a prova do princípio da existência da pré-existência da alma e da pluralidade das existências. E assim, meus irmãos, negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Está lá no item 16. E no item 17, assim diz o item 17, sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são incompreensíveis,
Por isso deram lugar a interpretações tão contraditórias que hoje a gente está aqui elucidando, mas a gente ainda continua tendo que brigar com os que insistem nessas teorias malucas. Esse princípio é a chave que deve lhe restituir o seu verdadeiro sentido. E no Livro dos Espíritos, esse assunto também está bem detalhado nos capítulos 4 e 5 da segunda parte. Pluralidade das existências e considerações sobre a pluralidade das existências, que a gente recomenda que vocês façam essa leitura. Assim, meus irmãos queridos, a reencarnação, como misericórdia divina e oportunidade de corrigir nossos erros do passado, é a maior misericórdia que Deus pode nos conceder, pois é através dela que podemos corrigir nossos erros passados e presentes, transformando-nos moralmente, exercitar a caridade, enfrentar as dificuldades. Quando Jesus manda que Lázaro venha para fora e manda que a filha de Jairo acorde do sono, e ele quer, meus irmãos, que nós todos nos acordemos das nossas letargias, das nossas ilusões na carne. Para finalizar, eu trouxe aqui um texto, né, a história da Maria de Magdala, conhecida como Maria Madalena, constante do livro Boa Nova. Eu vou ler apenas alguns trechos, porque o capítulo é grande, né? E a gente pode, assim, apenas contar algumas coisas. Maria de Magdala era uma mulher, né, que vivia em pecado, né? Todos sabemos da história de Maria Madalena. Era uma mulher que vivia em pecado. Certa vez, ouvindo as palavras de Jesus, Jesus peregrinando pelas terras, ele parava e falava ao povo. Maria de Magdala escutou essas palavras de Jesus e aquilo a tocou fundamente. E assim ela começou a perceber e ficar entediada com aquela vida de prazeres, aquela vida de luxo, de joias, de dinheiro, de poder, de beleza que ela tinha. Aquilo transformou-se num grande tédio para ela. E assim ela procurou Jesus. E procurando Jesus, ela pediu a Jesus: Jesus, eu quero me transformar. Eu quero ser uma trabalhadora na sua seara. E será que Deus vai me perdoar pelo que eu fiz? E Jesus, muito lúcido e misericordioso, diz: apenas venha. Quer dizer, transforme-se. E assim Maria de Magdala, passou a seguir Jesus e abandonou toda aquela sua vida de luxo, de prazeres, de poder, de dinheiro, deixou tudo para trás e seguiu Jesus. Após a situação de Jesus já no mundo espiritual, Maria de Magdala procurou seus discípulos de Jesus, e perguntou se podia acompanhá-los para continuar o trabalho de edificação do Evangelho pelo mundo. E os discípulos, ainda com certo preconceito com relação a ela, não acreditando muito que ela tinha se transformado, recusaram a sua participação. E Maria de Magdala, sendo assim, resolveu seguir a sua vida sozinha, buscando, através das suas peregrinações, porque assim ela fez, evangelizar a quem, falar de Jesus para quem quisesse ouvir. Foi muito testada, né? Passou por várias tentações, mas ela lembrou muito das palavras de Jesus. E ela continuou firme, até que ela encontra um grupo de leprosos que peregrinavam também, porque os leprosos daquele tempo não tinham assistência alguma, né? E as pessoas repudiavam a presença deles. Então ela foi a única que se aproximou deles e conversou com eles
e levou a eles uma palavra de alento, de carinho, a palavra do Evangelho de Jesus, animando aquelas pessoas se sentiram vivificadas pelas suas palavras. E assim ela abraçava esses irmãos, né, apoiando-os. E seguiu com eles por muito tempo conversando sobre as palavras de Jesus, o Evangelho de Jesus, as suas experiências com Jesus, as experiências que Jesus viveu enquanto encarnado, né, no mundo físico, e, e animando e deixando esses irmãos muito felizes, até que eles chegaram numa certa cidade e foram encaminhados para o leprosário. E lá Maria de Magdala percebeu ulcerações em sua pele, contraiu a doença. E quando Maria de Magdala percebeu que ela estava no seu fim, né, ela foi até a sua cidade procurar seus familiares, e assim, próxima de sua morte, do seu desencarne, quem chega para ela? Jesus. E Jesus lhe fala simplesmente. Jesus então lhe diz: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito. Vem, eu te espero aqui. Então, a história de Maria de Magdala é a história de transformação. É aquela história que nós precisamos viver, né? De grande transformação, de fé em Jesus e nas suas palavras. Para concluirmos, meus irmãos, a gente retoma o que foi lido na ambientação, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 68, Além Túmulo, finaliza Emmanuel dizendo: o mestre dos mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem desse modo atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas em função de aperfeiçoamento e além do túmulo encontramos a continuação do esforço e da vida. Os livros, meus irmãos, da codificação trazem sempre o mesmo conselho: modifique-se. Para isso, temos que ser sempre vigilantes. Temos à nossa volta diversas ameaças às nossas lutas para vencermos nossas imperfeições. Veja o caso de Maria de Magdala. Joana de Ângeles disse: nunca revides, nunca reaja ao mal. Ora e confia. E o meu amigo, Tiago Brito, ele não sabe que é meu amigo, né? Postou na sexta-feira um story no Instagram, onde ele diz o seguinte: todo dia nós temos a oportunidade de sermos vacilões e inconvenientes. Isso ainda é a especialidade da casa. Mas a gente não vai perder a oportunidade de ser especiais. Todos nós podemos ser generosos, atenciosos, carinhosos. Tem uma galera ao teu lado pronta para te inspirar no bem. Conecta com o alto e confia, porque você é a ferramenta. Fechado? Que Jesus nos abençoe a todos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula.